Ok? E veja que existe uma energia associada, né? Se você quer girar essa espira, você vai ter que realizar trabalho. E você vai ter que vencer o campo magnético do sistema, né? Para isso, a gente usa aquela mesma definição, né? Que trabalho, na verdade, é menos torque deteta. O torque a gente já conhece, então fazendo a integral e fazendo que a energia potencial é o negativo do trabalho. Então, a energia potencial desse dipolo magnético, né? Na presença de um campo magnético, né? Essa energia potencial é menos μb cosseno de θ mais uma constante. Se eu tomar um ponto como zero, que é exatamente quando o ângulo θ é 90 graus, é o ponto de mínima energia, né? Essa constante vai para zero, então a energia potencial é menos μb cosseno θ, que na verdade é menos μ escalar b. Olha que interessante aí, de novo, ó, produto escalar. E o produto escalar gera o quê? Um vetor ou um escalar? Um escalar. E a gente sabe que energia não é vetor, é uma grandeza escalar. Ok? Fica aqui um exemplo, tá? Para vocês refazerem, tá certo? Uma espira de 12 voltas, né? Corrente de 3 amperes. Sujeito a um campo magnético que tem componentes no eixo I e no eixo K, tá bom? Calcule aí o momento de dipolo magnético, o torque sobre o enrolamento e a energia potencial do sistema, tá bom? Vocês façam aí com calma. Outro efeito interessante foi o descoberto por Hall, né, que deu alguns prêmios Nobel. Tá certo? Numa época em que não se sabia exatamente quem eram os portadores de carga nos circuitos, tá bom? Para isso, Hall propôs um experimento relativamente simples, mas naquela época era uma coisa muito inovadora. Ele ligou um circuito, uma folha fina de um material condutor a um circuito elétrico como esse aqui e colocou essa folha num campo magnético constante. Nesse caso aqui, um campo entrando no plano da página. Quando isso acontece, as cargas, caso sejam positivas, vêm por aqui e entram na região de campo magnético. Como a gente vai ter o produto vetorial aqui, né? As cargas tinham uma certa velocidade, vão ser defletidas para esse lado da folha. Por indução, cargas negativas surgirão aqui embaixo. E o que a gente vai ter, então, é o quê? Vamos lá. A gente vai ter... aqui. A gente vai ter, então, que entre esse pedacinho da folha e esse pedacinho, vai aparecer um potencial elétrico. Uma diferença de potencial elétrico, porque tem cargas positivas aqui e cargas negativas aqui. Então vai aparecer o quê? Vai surgir o quê? Um campo elétrico apontando para baixo. Se aparece um campo elétrico apontando para baixo e essas cargas são positivas, vai aparecer aqui, em determinado momento, uma força elétrica que vai tender a se equiparar à força magnética que já existe. Quando essas forças forem iguais, as cargas vão parar de ser defletidas para cá. E para cá vai parar de ocorrer a indução. Então essa carga, na verdade, vai passar direto para cá. E vai poder ser medida aqui, por exemplo, no 1 amperímetro. Tá ok? Quando isso acontecer, ou seja, quando essas forças forem idênticas, a gente pode considerar que, como as forças são iguais, tanto a elétrica quanto a magnética, eu posso fazer o cálculo, como está demonstrado aqui, do número de cargas que atravessam essa folha.
Se eu colocar um voltímetro para medir a tensão entre este ponto e este ponto, um voltímetro relativamente barato, eu vou conseguir medir a tensão, né, naquele momento em que as forças são idênticas. Essa tensão é chamada de tensão Hall, tá bom? Tensão Hall. Outro efeito importante, outro resultado importante, é que se eu não sei que carga é que está atravessando o meu circuito, eu vou poder identificar o sentido da corrente e o sentido desse potencial elétrico. Ou seja, se era uma carga positiva mesmo, ao colocar o polo positivo do voltímetro aqui e o polo negativo aqui, eu vou ter uma tensão correta sendo medida. Se fosse carga negativa que estivesse atravessando o meu circuito, essas cargas negativas, olha aqui, ó, teriam um outro sentido e a gente teria cargas negativas aqui em cima nesse momento e cargas positivas embaixo. E, portanto, o potencial medido no voltímetro teria um valor negativo. Ou seja, num voltímetro digital iria aparecer um sinal negativo, indicando que o voltímetro está ligado de forma invertida. E se fosse um multímetro analógico, o ponteirinho defletiria mais, tendendo ali a quebrar o ponteiro, vamos dizer assim, né? O ponteirinho iria para o lado que não tem como ele se mover, tá? Podendo até mesmo quebrar o ponteiro, exatamente isso, tá? Quebrar a agulha, tá? Então, isso foi um experimento muito importante na época, porque mostrou que era possível determinar que tipo de cargas, de portadores de carga existiam nos circuitos, tá ok? Hoje em dia se usa esse mesmo experimento, né, esse mesmo dispositivo, só que bem miniaturizado, para determinar correntes elétricas em circuitos, tá ok? É o chamado dispositivo de efeito Hall. Você compra aí nas lojas de componentes eletrônicos, paga menos de R$10, tá ok? Então é possível medir correntes elétricas com esse sistema, tá ok? Isso depois gerou outros prêmios Nobel, que foi a descoberta do efeito Hall quântico, tá certo? Então isso estava associado a níveis de energia, né? Esse efeito da magnetização, da criação de potencial Hall, estava associado a níveis de energia dentro do átomo, tá certo? Então isso gerou mais um prêmio Nobel. E depois teve um outro prêmio Nobel que relacionava o efeito quântico à resistência dos materiais, né? Que essa resistência, na verdade, dos materiais, ela tinha um componente que dependia da órbita, né, das cargas elétricas, certo? Fica aqui como dica para vocês alguns exercícios, né? Nesse caso do nosso curso emergencial, então vocês vão ter que fazer essa lista e entregar, tá ok? Caso tenham dúvidas, a gente vai se falando, tá ok? Desejo a vocês que fiquem bem e a gente se encontra numa próxima oportunidade, numa próxima aula. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.